Boa tarde aos amigos e amigas. Então, irmão, até gostaria de falar outro assunto hoje, mas hoje, a hora que eu vinha saindo ali, uma determinada pessoa começou a dizer que os crentes têm que prestar conta dos pecados que ele cometeu. E geralmente quem fala isso é os católicos. Os católicos, eles matam, eles roubam, eles cometem todo tipo de pecado. E ainda quer julgar os crentes. Talvez porque o crente caiu em pecado de adultério, prostituição, como é o meu caso. Eu cometo pecado, confesso, irmão, isso mesmo. Se você quiser me considerar como crente ou não, o problema é seu. Cada um tem uma visão. Ah, mas os crentes não adulteram, nem se prostituem. E o que adianta não se prostituir nem adulterar e tá matando os outros e roubando? Não, os crentes não tá matando ninguém não, mas tá compactuando com quem mata, irmão. Irmão, eu vou falar uma coisa para vocês aqui, que eu acho que vocês não pararam para pensar. Vocês lembram aquele Coliseu lá em Roma, que hoje virou um museu de visitação turística? Vocês sabem para que foi construído aquele Coliseu? Foi para matar gente, usar os leões para devorar os crentes ali. Aquela arquibancada lá era a plateia. Então hoje aquele Coliseu lá se tornou um museu só de visitação. Não é usado mais aquela maneira, digamos assim, para ser usado como espetáculo para o diabo devorar as pessoas, que agora ele usa. Não é só para devorar os crentes, não, é toda a humanidade. A televisão filma, por exemplo, qualquer filmagem aí de roubo, de morte, eles lançam na televisão e divulgam. Ali é um espetáculo. Ali é o Coliseu moderno dos dias de hoje. E eu vejo aí, eu estava comentando com uma pessoa aí ontem, os meus seguidores, irmão, são muito pouco. 1.000, 2.000. E eu estava olhando os seguidores desses repórteres aí que divulgam aí os acontecimentos que acontecem, que geralmente é produzido aí pelas falsas religiões como matar e roubar. Tem milhares e milhares de seguidores, 100 e pouco, 200. E por que esse tipo de divulgação dá audiência e as minhas divulgações não dá, irmão? Hoje eu estava na live, irmão. As minhas lives, no início até que ela dava muita gente. 100, 50. Agora não chega nem a 4 pessoas na live. As pessoas não têm atrativo para as pessoas assistirem minha live. 4, 5 pessoas. Por quê? Porque é uma coisa que se posiciona contra o mal, irmão. Contra a Roma moderno aí, do Coliseu moderno aí, que produz os acontecimentos malignos para divulgar nas televisões, para atrair a audiência. Então hoje eu discuti ali com um rapaz sobre isso. Eu não queria entrar no caso não, mas eu acabei entrando, né? Ele falando que disse que não quer ser crente não. Porque ele tá vendo os crentes pecar aí. E aí ele não quer ser crente por isso. Poxa, quer dizer que crente não pode pecar. E aí que ele tem uma visão equivocada. Para começar, ele não sabe nem o que é pecado. Né? Ele não sabe nem discernir entre o bem e o errado. Então o raciocínio que ele tem é corrompido. E aí ele trata de condenar os crentes, sobretudo a minha pessoa, por sair em pecado de adultério e prostituição. E é um pecado, confesso, isso mesmo, é um pecado que eu cometo para confessar ele. Mas por que eu faço isso? Para mostrar um pecado pior que o católico faz, e muitos crentes, que é matar e roubar. Matar e roubar. Esse tipo de pecado aí que crucificou Jesus, irmão. Os apóstolos. Quem matou Jesus não foi adúltero nem prostituta, foi assassinos. E hoje as igrejas estão compactuando com assassinos para produzir o Coliseu moderno aí de Roma
e divulgar nas televisões. Você pode ver o noticiário nas televisões, irmão. Você não vê televisão, coisa boa de ser divulgada, é só violência. Aqui mesmo no Macapau, as ocorrências que ocorrem, que dá audiência na televisão, só é violência, só é ocorrência policial. E eles produzem isso aí exatamente para gerar notícia. E que dá audiência. Ninguém quer saber de coisa boa sendo divulgada na televisão, irmão. Só é coisa ruim. A mente do povo está contaminada com esses acontecimentos. E aí o Senhor teve que me moldar dessa maneira para se tornar um pecador confesso, porque aqueles acontecimentos malignos ali do Coliseu moderno, irmão, não é produzido por quem está matando, está adulterando e se prostituindo, não. É por assassinos e ladrões. E os crentes estão compactuando com aquilo tudo lá. Tanto no sentido de assistir, de se tornar plateia, espectadores, como também no sentido de compactuar com aqueles acontecimentos. Você já pensou, irmão, se as igrejas hoje, se elas tivessem a mentalidade que eu tenho, por exemplo, de cometer pecado como adultério e prostituição, para se posicionar contra os ladrões e assassinos, elas ficariam aí contra a produção do Coliseu moderno hoje, que dá audiência nas televisão, divulgando aí a ação do crime de matar e roubar. Porque tudo isso aí acontece, irmão, tudo isso aí é uma liberdade de acontecimento, porque as igrejas evangélicas compactuam com tudo isso. Ou seja, eles não se posicionam contra. E aí eles combatem o quê? A prostituição e adultério. Exatamente esse pecado que hoje eu estou cometendo. Então eles não têm eu como um crente por eu cometer esse tipo de pecado. Eu só olhar esse negócio Então, aí, esse pecado que eu cometo, pra você hoje, é danado. eu confesso ele, porque é um pecado que ele não atinge o meu próximo. Ele não atinge o meu próximo. O pecado que atinge o meu próximo e que atinge a mim também. Você já pensou, irmão, se aquela casa que eu consegui em Sumaré lá, 10 anos de trabalho, se hoje eu tivesse ela ainda, eu não estaria dependendo de família para morar em casa, não. De favor, não. E quem se apossou daquela casa não foi que está adulterando e prostituindo, não. Foi ladrão e assassino, integrante de facção criminosa. Então hoje, o meu posicionamento nessa conduta de cometer pecado e se rebelar contra todos hoje que fizeram mal a mim, que se apossaram dos meus bens, e que não foi ladrão, não foi assassino, não foi adúltero e prostituta, não. E prostituta não, pessoa se prostitui, não, foi assassino, ladrões, integrante de facções. E que hoje as igrejas compactuam com esse tipo de ação de forma descarada. Então, se as igrejas hoje tratassem de se posicionar contra ladrões e assassinos, com certeza esse mal estaria em nível muito mais baixo. E não se preocupasse aí em combater quem está se prostituindo e adulterando, que é um pecado que você peca contra o seu próprio corpo. Isso mesmo. O pecado de adultério e prostituição, irmão, é um pecado seu. É um pecado na sua carne. Essa carne que um dia vai apodrecer, vai morrer e apodrecer. Então é um pecado que ele não atinge o primeiro e o segundo grande mandamento, que é amar a Deus e amar o seu próximo. Ah, mas é pecado. Mas quem não peca nesse mundo? Somente um veio que não pecou, que foi Jesus, o único. Todos nós cometemos pecado. Enquanto nós estivermos aqui, nós cometemos pecado ativo. Isso mesmo, nós temos pecado ativo, em atividade. De uma maneira ou de outra, a gente vai cometer pecado. E aí, que esse pecado seja para não prejudicar o meu próximo. Isso mesmo. Para não prejudicar o meu próximo. Porque se eu prejudicar o meu próximo com os meus pecados, eu também vou ofender a Deus.
por quanto se trata da imagem e semelhança do Deus Criador. Então, hoje o que eu apresento para você, para que você seja salvo, não é você não pecar. Porque se você não pecar, você não precisa de Jesus, irmão. Se você não pecar, você não precisa de Jesus. Não, porque ele veio para os pecadores. Então eu vou matar e roubar. Não, esse pecado aí é muito mais difícil de ser perdoado, irmão. Isso mesmo. Por quê? Porque ele atinge Deus, irmão. O pecado que é mais fácil você ser perdoado é o pecado de adultério, prostituição, que você não atinge o seu próximo. Você não prejudica o seu próximo nesse pecado. É um pecado que você peca contra o seu próprio corpo.